Olá, bom ano a todos. Espero que estejam todos bem, que tenham passado um bom Natal e uma boa passagem de ano. E cá estamos para a primeira conversa positiva de 2021. Para já quero agradecer a todos, tenho continuado a receber mensagens que me enchem o coração, partilhas que vejo noutros posts de outras pessoas, a espalharem palavra, vontade da mudança cada vez maior, e isso realmente enche-me o coração, e ver que realmente cada vez mais Portugal quer a mudança, as pessoas estão a mudar elas mesmas, e isso é que faz parte e impacto numa mudança maior, de um movimento maior da educação positiva, muito necessária às nossas crianças e ao futuro de humanos felizes, com saúde mental, com autoconfiança e com vontade de fazer e de viver. Já sabem que eu não sou nem coach, nem psicóloga, sou mãe de 4, sou arquiteta de interiores, mas quis desde há 14, 15 semanas praticar ou partilhar toda a minha experiência e ter vivido lá fora e ter tido a experiência em primeira mão de uma comunidade inteira que educa com educação positiva em todas as frentes, nas escolas e em casas, e a atitude das pessoas em todo o lado onde vivemos era realmente positiva, e isso teve um enorme impacto em mim como mãe e na minha família, por consequência, por eu e o meu marido termos realmente percebido a diferença que é da educação tradicional para a educação positiva. Por isso, não vou-vos fazer esperar mais tempo, vamos começar. E resolvi hoje, tanto nos meus stories, em que falei um bocadinho sobre a volta à escola, e lembrei algumas coisas que acho que é tão importante nos lembrarmos diariamente como educadores, sobre formas de olhar e a perspectiva que podemos ter no momento em que estamos a educar. Não deixem de ir às minhas stories hoje, e resolvi aqui com vocês falar de resoluções para o ano de 2021. Ontem falava com uma follower como eu não faço resoluções, porque acho que temos tendência a fazer resoluções e pôr metas muito altas, que parecem montanhas muito grandes de subir, e prefiro muito mais passos pequenos, concretizáveis, e que nos deixem fazer as coisas com mais coração, com mais atenção e com mais vontade. Por isso, o que eu chamo resoluções são pequenos passos semanais que eu acho que fazem toda a diferença na educação positiva e na vontade de mudar. Por isso, vou começar aqui com as minhas notas para não me esquecer, e espero que estas metas que eu me pus vos inspirem e que as adaptem a vocês. Já sabem que eu não inventei nada do que passei nas últimas 13 conversas, é o meu cocktail que eu escolhi juntar de tudo o que aprendi, porque tive a sorte e a vontade de absorver tudo o que as escolas com educação positiva onde os meus filhos andaram me passaram, em palestras que fui, em professores que educavam com educação positiva, em formas de pesquisas que fiz, que me deram ferramentas que eu utilizo. Portanto, eu prefiro passar e partilhar ferramentas que eu já usei e que funcionaram para mim, do que estar a falar de coisas que não pratiquei e que não sei se vão ter resultado. Também aviso que o que funciona para uns pode não funcionar para outros. As crianças são todas diferentes e temos que estar alertes e dar espaço para conhecê-los e poder ver o que é que funciona mais com uns e o que é que funciona mais com outros. E sim, é possível fazê-lo. Não é preciso ser igual para todos. É preciso ter a cabeça, e para isso é que eu estou sempre a dizer que o mais importante é o mindset, e é trabalharmos o nosso mindset de crescimento para deixar para trás, deixar em 2020 o mindset fixo. Mas já lá vamos, porque isso faz parte das minhas resoluções de 2021. A primeira meta que me pus foi: sejam o exemplo do que querem ver.
Muitas vezes me escrevem e dizem que eles berram, que eles discutem, já vou falar disso, mas a coisa mais importante é nós sermos o exemplo do que queremos ver. Se não queremos que eles berrem uns com os outros, não podemos berrar. Se não queremos uma série de coisas, temos que olhar para o que é que nós estamos a fazer e que mensagem estamos a passar para ela estar a ser repetida pelas crianças que estão connosco. Portanto, acabou aquele diálogo do porque sim. Quando se pede uma coisa a uma criança, ele diz mas porquê? E nós dizemos porque sim. Logo o que vem à nossa cabeça é, isso não é justo quando ouvimos um porque sim. Vamos conversar, vamos ter um ano de diálogo, de explicação, de sairmos da nossa torre de controle e pôr-nos ao nível da criança e sermos o exemplo do que queremos que elas sejam connosco. Darmos o respeito que queremos que ela nos deem a nós, darmos os ouvidos que queremos que ela nos deem a nós e se nós formos, eles também vão ser. E para as pessoas que têm os filhos um bocadinho mais velhos e que estão a apanhar isto e já há vícios e já há formas que eles estão habituados de um diálogo com vocês, não desistam, porque também não pensem que em 1 ou 2 semanas eles vão saber dialogar de outra maneira ou saber falar com vocês de outra maneira, porque estão há anos a aprender com vocês a dialogar talvez com berros ou com negativos ou com os porque sims. Portanto, eles estão habituados a um educador ou uma educadora e a imagem que eles têm na cabeça deles não vão largar tão facilmente. Portanto, esta mudança exige também paciência e vontade e conversa. Sentem-se com eles, digam que é um ano novo e vocês querem tentar ir por outro caminho, não estão contentes e não estão felizes com aquele tipo de comunicação, não acham que vos está a aproximar, pelo contrário, sejam honestos. Portanto, sejam um exemplo daquilo que querem ter dos vossos filhos. Ao serem, vão ver que a certa altura vai haver uma luzinha e vai haver uma porta aberta e vão receber. Não querem que eles berrem, não berrem. Não querem ter respeito, deem respeito. Querem ter diálogo, deem diálogo. Não mandem de castigo, que é isolamento. Conversem e determinem expectativas, consequências, tudo o que eu vos expliquei nas outras conversas e que determinam umas fronteiras e um caminho que lhes dá estrutura, mas ao mesmo tempo os faz sentir seguros, ouvidos, validados. Se as vossas ações não forem consistentes, eles vão entrar em curto-circuito e parece que o que vocês dizem é opcional. Portanto, lembrem-se que a educação positiva não é permissiva, é uma educação que tem estrutura, eu falo disso noutras conversas. Portanto, ao criarem essa estrutura, vão poder arrumar as ideias na cabeça deles, eles vão perceber quais são as expectativas que têm e vão corresponder a elas livremente, por livre vontade, se tiverem consequências para poder escolher o bom caminho. Por isso aqui não se deixa a liberdade de escolha, direciona-se, orienta-se para eles poderem escolher. Tem isso, penso que na conversa 9. É uma conversa muito importante sobre o poder de decisão e o poder de atenção das crianças. Por isso, se pede para eles não comerem no quarto, mas depois anda a comer uns lanchinhos pela casa, ou pede para eles arrumarem o quarto, mas depois tem uma parte da casa toda desarrumada, isso é inconsistente na cabeça e nos olhos de uma criança. Vamos então aqui arranjar um projeto melhor adulto, uma operação para ser um melhor adulto e um melhor educador e vamos dar o que queremos receber. Essa é a minha primeira meta, porque eles aprendem mais com o que veem do que o que ouvem. Isso é muito importante nós não nos esquecermos. Seja o exemplo. Quando dizemos algo e fazemos outra coisa, estamos a mostrar que o que estamos a dizer é opcional e não é. Depois, meta número 2. Reuniões de famílias semanais. É tão importante. Falei disso nas primeiras conversas. Não podemos criar expectativas e não explicar essas expectativas e essas metas às crianças. Não podemos ser o general ou o ditador da casa, porque vivemos numa comunidade e temos que ensiná-los a viver em comunidade. Portanto, vamos aceitar ideias deles, vamos integrar ideias deles nessa reunião semanal. Vamos falar
das expectativas que temos para essa semana e depois vamos criar consequências para que, se elas não forem feitas, vamos pedir que eles nos digam a nós quais são as expectativas que têm connosco e vamos tentar cumprir com as expectativas que eles também têm de nós. Por isso, pensem numa missão de família, como eu já falei, escrevam-na em conjunto, pensem no cantinho da calma, tentem fazê-lo em conjunto. Não é preciso ser bonito, é preciso ser feito em conjunto, é preciso ser feito com emoção e com carinho e com atenção. Pensem no termómetro das emoções, que eu também já falei nas primeiras conversas, para poderem identificar as emoções, para poder também aprender a regulá-las juntos, para haver muito menos berros e muito menos birras, porque os berros são as birras dos adultos e as birras são as crianças a imitar os berros dos adultos. Por isso, tentem este ano arranjar e fazer em conjunto o termómetro das emoções e quando o termómetro estiver a subir, identificar e usar as ferramentas de regular as emoções. Muitas vezes é uma aprendizagem muito maior do que estar a ensinar nessa altura ou o que quer que seja. Nas reuniões de família, como metas semanais, falem das expectativas, falem de tarefas semanais que podem dar uns aos outros e que têm que ser cumpridas. Sejam consistentes na exigência dessas metas feitas e nas consequências que há se elas não forem feitas, porque na vida também é assim. Temos metas, temos tarefas, temos que as cumprir e se não as cumprirmos, há consequências. E ao educar, podemos gerir um ambiente onde se passe um bocadinho o exemplo do que é preciso ter na vida e do que é preciso fazer na vida. Lembrem-se que ao darem tarefas, estão a dar um poder de decisão aos vossos filhos e isso ajuda muito depois no lado que eles têm de chamadas de atenção, às vezes negativas, porque não têm poder de decisão em casa. Isso está na conversa 9, como eu digo, é uma das minhas preferidas. Depois, meta número 3, a resolução número 3 do meu ano de 2021. Dar as tarefas apropriadas para as idades de todos os vossos filhos ou nas vossas salas de aulas eles podem ter tarefas em grupos e ser semanal e ir rodando. Os meus filhos estiveram em escolas em que as aulas eram grandes, não eram pequenas e mesmo assim havia tarefas para as crianças e o sentido de empoderamento que uma criança ter uma tarefa, ser responsável e de poder fazê-la, ninguém lhe tira isso para a vida. Por isso, estas tarefas assim, apropriadas para a idade são muito importantes para criar um sentido de responsabilidade e uma vontade de fazer e de concretizar. Ideias que vos posso dar, assim, de repente, já escrevi aqui uma lista para idades diferentes, os pequeninos até de 2 anos, 1 ano e meio, podem estar ao colo, podem apagar as luzes das salas que têm as luzes abertas, acesas, podem, depois de todas as idades, arrumar sapatos, pendurar a roupa, pôr a roupa na máquina, adoram, sobretudo os pequeninos, pôr a mesa, mesmo que não esteja perfeita, ensinar a pôr eles põem igual, têm que ir ver se está tudo certo, até é um jogo de memória. Pôr os pratos na máquina, lavar os pratos. Houve uma educadora que me ensinou uma vez que em casa dela tinha um alguidar no chão, acho que é uma técnica Montessori, e os filhos lavavam os seus próprios pratos e lavavam o seu próprio prato, os pequeninos, no alguidar. Depois ela passava por água ou lavava no lava-louças ou punha na máquina, mas eles tinham o sentido concretizado de ter lavado o seu próprio prato. Aspirar, varrer, pôr a roupa passada deles nas gavetas deles, arrumar brinquedos, limpar o duche e dar alguma liberdade para que estas tarefas sejam feitas à maneira deles. Explicar como é que podem fazer, ajudar e depois aos mais velhos ir orientando de forma a que possam ir fazendo o melhor possível porque são ferramentas para a vida. Não esquecer de delinear consequências caso essa tarefa não seja feita. É muito importante eles percebam também que estão a contribuir para uma casa, para uma família e para um lugar seguro e estão a tomar conta da vida deles e dos outros que estão com eles também. Passear o cão, dar comida ao cão ou qualquer outro animal da casa ou regar plantas, tudo isto são coisas que lhes dão poder de decisão e empoderamento
além de estarem a ajudar e a contribuir para a missão familiar. E se eles não fizerem e as tais consequências estiverem em ação, lembrem-se sempre de dar o espaço e a liberdade e dar uma segunda oportunidade. Nós todos erramos, somos humanos, podemos ter uma conversa sobre isso com eles e dizer-lhes que, após eles perceberem que é importante fazerem uma série de tipo de tarefas para contribuírem para a casa e para a família, é importante também eles saberem que podem sempre voltar a tentar outra vez, caso não tenha corrido bem da primeira vez, e que é importante dar uma segunda oportunidade. É importante terem um quadro de tarefas, que é para uns não dizerem não, eu já fiz, não era eu, não era ele. Portanto, quanto mais estruturado tiver, mais fácil é de se seguir. É mais fácil do que parece. Ao princípio parece muita informação, mas tentem. Eu só vou dar 5 metas. Esta era a segunda. Terceira meta. Pense no tempo que passa com os seus filhos. Podemos achar que passamos mais tempo do que realmente passamos. Por isso, o que eu chamo de tempo com os nossos filhos é tempo a 100%, sem olhar para o telefone, sem estar a limpar ao mesmo tempo, sem estar a arrumar coisas, sem estar a ver televisão, sem estar a fazer outra coisa, senão estar com ele, a fazer qualquer coisa que ele ou ela querem fazer. Portanto, uma meta de 2021 para mim é estar 10, 15 minutos com cada um diário para poder fazer qualquer coisa que ele ou ela querem fazer à maneira deles, sem criticar e sem pôr qualquer tipo de expectativa na mesa, sem ser uma liberdade de ser e de estar em conjunto. Conexão. 10 ou 15 minutos de conexão completa com o nosso filho, filha ou aula, sem ser com a missão de educar ou de ser o educador. É muito importante esta meta para mim, vou levá-la mesmo a sério. Na minha vida, eu acho que das coisas que mais aprendi é a importância da conexão com os outros. Por isso eu quero, quanto antes, passar a importância da conexão com os outros aos nossos filhos e, sobretudo, pela relação que quero ter com eles para o resto da vida. Não dizer qualquer coisa porque queríamos que eles fizessem, não é? Não me ligaste. Não, eu é que te queria ligar, portanto não vamos telefonar a dizer que o outro não nos ligou. Vamos ligar e dizer, eu tenho saudades. Por isso, todo género de projeção de qualquer coisa que nós queríamos fazer, mas que dizemos que o outro é que não faz, ficou em 2020 e vamos ter tempo de conexão de que se eu quero fazer, vamos fazê-lo. E depois já sabem que isto tem repercussões boas, porque quando nós damos atenção, estamos a encher o copo da atenção que eles precisam, se não ficam com sede de atenção. Quando estamos a dar as tarefas da meta anterior, estamos a encher o copo do poder de decisão deles de fazer algo e de concretizar algo, e eles também precisam, como humanos, de ter um poder de decisão desde que nascem. E ao enchermos estes copos do poder de decisão e o poder de atenção, agora nesta meta da conexão, estamos a evitar chamadas de atenção negativas deles, birras, interrupções, discussões entre os irmãos ou qualquer outra chamada de atenção negativa, não querem comer, tudo o que eles podem controlar porque são eles que decidem, eles vão fazer se não têm o copo da atenção e o copo do poder de decisão cheios. Conversa número 9, outra vez. Mas isto faz parte das minhas metas de 2021. Uns minutos de conexão completa. Todos estes comportamentos que chamam a atenção deles é porque eles nos estão a comunicar que têm falta dessa atenção ou falta desse poder de decisão. Por isso eu tenho aqui estas 2 metas que me vão tentar cumprir e encher a sede de atenção e de decisão que eles precisam de ter. Tentem os 10 minutos intensos com cada um e eu acho que vai fazer diferença, pelo menos eu vou tentar e depois digo-vos o que é que resulta. E nesses 10 minutos, eles é que vão ter o controle completo desses 10 minutos. Porque é empoderador, é motivante, é energizante e, sobretudo, cria a conexão que eu acho que qualquer educador quer ter com as crianças. Nesses minutos é proibido criticar, é proibido dizer que é para fazer de outra maneira e é proibido relembrar que vocês sabem fazer melhor qualquer coisa que eles estejam a fazer. O mais importante desses 10 minutos vai ser o final,
dizer o quanto gostamos de passar aqueles 10 minutos com eles e que já estamos curiosos sobre o que é que eles querem fazer no dia seguinte connosco e eles começarem a pensar e ir dormir à noite a pensar o que é que vou fazer amanhã com a minha mãe. Eu acho sempre quando na altura em que eu não tinha estas ferramentas e às vezes antes de dormir havia uma berraria porque eles tinham que ir para a cama ou não tinham lavado os dentes, eu ia sempre para a cama angustiada a pensar como é que eles vão adormecer. E às vezes até ia lá e dava um beijinho depois, mas já não era a mesma coisa porque tinha havido aquela tensão antes. E é tão bom, com a educação positiva, pensarmos que eles vão para a cama com um excitamento do dia seguinte. Se for educador na escola, pense no que é que os seus alunos vão estar a pensar, de como é que vai ser o dia seguinte na sala de aula. E como pai e mãe, podemos pensar que eles vão para a cama a pensar o que é que eu vou fazer amanhã com a minha mãe. Por isso é bom eles saberem que têm esse espaço. 10 minutos para nós, para eles são horas. E se pudermos dar nem que seja isso, já é mágico e já é transformativo. Por isso imaginem bem o que é que isto poderá ser ao longo de um ano. A minha meta número 4, a minha resolução número 4. Tentem mudar os horários para mais cedo em casa. Das coisas que mais mudou na nossa casa por termos vivido fora foi os horários. Os nossos filhos jantavam tarde demais, estavam refilões, estavam cansados, iam para a cama tarde demais. Era uma coisa que eu fazia que não me dava conta e que tinha um impacto enorme na comunicação negativa em nossa casa e era puro cansaço. Por isso, ultimamente, com o confinamento e com estes horários todos, voltámos a ter aqui uns horários um bocadinho tarde demais em nossa casa e uma das coisas que eu me impus é voltar a ter descanso para todos. Acho que é importante eles irem para a cama cedo, acho que é importante jantarem cedo, na altura de aulas, e acho que é importante dormirem e terem tempo de dormir e tempo de descansar. Crianças, às vezes, cansadas, fazem imensas coisas que não fazem quando estão descansadas. E uma das coisas que eu fiz quando os meus eram mais pequeninos, que parece assim um bocadinho maluco, mas que resultou, foi que jantavam à hora do lanche. E isso mudou completamente a dinâmica de nossa casa, porque eles lanchavam tarde, depois já não tinham fome para jantar, depois estavam cansados porque jantavam tarde, iam dormir tarde e de manhã acordavam rabugentos e aquilo houve uma altura em que havia um turbilhão de emoções, muito pelo cansaço cá em casa, com todos pequenos. E houve uma altura que eu decidi mudar isso tudo e eles jantavam à hora do lanche, mesmo, e depois, se tinham fome antes de dormir, lanchavam depois, faziam uma ceia e já iam dormir mais cedo e eu tinha mais tempo com o meu marido e depois andava tudo mais descansado e havia muito menos discussões, muito menos retaliações, mesmo dos pais. Portanto, é muito importante pensarem nos horários, pensarem na rotina e tentarem dar aos vossos filhos mais horas de descanso, mais horas de dormir e se calhar jantarem mais cedo para não estarem tão cansados à altura do jantar. Eu acho que faz uma grande, grande diferença. A falta de sono é sempre um motivo de muitos momentos de desorientação. Mas sejam consistentes com isso, pelo menos de segunda a sexta, e com a hora de ir para a cama e com a rotina diária de casa. Depois, meta número 5. Trabalhem no mindset de crescimento. Isto para mim é uma meta contínua, uma meta que não acaba. O growth mindset é realmente muito importante na educação positiva. Mudarmos a forma de pensar. Ontem, naquelas stories em que eu pedi para me fazerem perguntas que eu ainda vou responder sobre o que é que queriam que eu falasse no Domingo Positivo, na Conversa Positiva, muitas das questões que me põem, eu vejo que ainda é de um mindset fixo. Por isso, é tão importante investigarem, lerem sobre o mindset de crescimento, sobre o growth mindset, lerem o livro que eu vou voltar a pôr nos meus stories hoje, sobre o conceito do mindset, o que é um mindset e a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento, o growth mindset, e irem à plataforma com quem eu falei, com a fundadora no domingo passado, do Big Life Journal, que vos vai ajudar muito. Traduzam para os vossos filhos, vai sair matéria e material dela em português
mas enquanto não sai, leiam para vocês, pratiquem vocês pais, pratiquem educadores, porque essa maneira de pensar muda tudo. O growth mindset, o mindset de crescimento, muda a perspectiva do momento, muda a perspectiva da resposta do momento. Deixamos de olhar para os erros, começamos a olhar para o esforço, começamos a não criticar pelo negativo, mas sim a puxar pelo positivo dos outros, e muda a nossa vida mesmo. Portanto, a minha meta número 5 é continuar a focar e a trabalhar o meu mindset de crescimento. E estas ferramentas de comunicação sem negativos são menos berros, são menos momentos de impacto, são mais momentos de conexão e de crescimento conjunto. Estas são as minhas 5 metas para 2021. Façam as vossas ou sigam estas. Tentem mesmo aplicar-se, tentem partilhar, comentem, vejam as minhas 13 outras conversas. Espero que continuem a tentar, não desistam. Não existem crianças desobedientes, só existem crianças desorientadas e nós estamos lá para as orientar. Eu tinha aqui 2 livros, são em inglês, mas os livros fazem uma grande diferença, e falarmos do que é que são os sentimentos também é muito importante. Por isso, foquem também em identificar os sentimentos e as emoções com os vossos filhos e as vossas crianças e os vossos alunos. Eu tenho aqui um que é o What is Love? Falamos tantas vezes de amor. Será que os nossos filhos sabem o que é? Será que nós sabemos descrevê-lo de uma forma onde se saiba o que é o amor e se transmita o que é o amor? E este, We Are All Born Free, que é sobre o sentido de liberdade que as crianças têm que ter desde pequenas e que nós temos que deixar que elas tenham, e o espaço que elas têm que ter para ser livres, para terem um poder de decisão e para crescerem com confiança de que a opinião delas é válida. Pensem nisto, tentem, continuem, obrigada por tudo, comentem, gosto sempre de vos ler e gosto sempre de responder. Já sabem que eu tento responder ao máximo as coisas que me mandam e as perguntas que me fazem, e quero-vos desejar um excelente 2021, com muita mudança, com muita vontade de fazer e com muito movimento. Beijinhos!